Você sente culpa quando você para? Como se descansar fosse perda de tempo ou como se você estivesse ficando para trás? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que muita gente confundiu valor pessoal com performance. E por que que isso está destruindo emocionalmente tantas pessoas sem elas perceberem. Tem gente que não consegue descansar sem ansiedade, não consegue desligar, não consegue ficar sem produzir, não consegue simplesmente existir sem performance. E aí chama isso de ambição, mas muitas vezes não é ambição. É medo de não ter valor quando não está performando. Fica comigo que você vai entender melhor. E talvez muita gente nunca tenha parado para pensar ou perceber o quanto que isso é perigoso, porque aos poucos a identidade inteira da pessoa começa a depender de produtividade. Ela só se sente importante quando ela resolve problemas, ou então quando ela entrega resultado, quando ela é necessária, quando ela está produzindo alguma coisa. E aí acontece uma coisa silenciosa. O descanso começa a gerar culpa. E isso começa a aparecer em pequenas coisas do dia a dia. A pessoa senta no sofá, mas não consegue relaxar de verdade. Ou sai de férias, mas continua respondendo e-mail, respondendo mensagem o tempo inteiro. Está com a família, mas a mente continua acelerada. Pega o celular sem perceber, procura distração sem perceber também. Precisa estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Porque ficar parado começa a gerar ansiedade. Silêncio gera desconforto. Leveza parece desperdício, porque no fundo a pessoa desaprendeu a existir sem performance. E talvez isso comece muito antes da vida adulta, quando a pessoa é criança, lá na infância. Tem gente que cresceu recebendo atenção só quando acertava, só quando performava, só quando correspondia à expectativa. E sem perceber, aprendeu uma lógica emocional perigosa. Eu preciso produzir para merecer valor. E não estou falando que existe problema em você reconhecer o resultado ou elogiar o esforço do seu filho, por exemplo, e sentir orgulho quando ele vai bem. O problema começa quando a pessoa ou a criança só se sente vista emocionalmente através de performance. Quando ela sente que o valor dela aparece principalmente quando ela acerta, quando ela vai bem em uma prova ou uma competição, ou quando ela corresponde a alguma expectativa. E aí, sem perceber, ela começa a associar amor, reconhecimento e valor pessoal com produtividade. O problema é que a pessoa cresce, mas emocionalmente continua presa na mesma busca, no mesmo ciclo. Por isso que existe hoje tanta gente aparentemente bem-sucedida e emocionalmente exausta, porque ela não está correndo só atrás de crescimento, de sucesso. Ela está tentando preencher uma sensação constante de insuficiência. E sabe o que é mais perigoso ou triste nisso? É que hoje o mundo inteiro incentiva esse padrão. Mais produtividade, mais comparação, mais validação, mais performance. Como se o valor humano pudesse ser medido pela capacidade de produzir resultados. E talvez seja por isso que tanta gente perdeu a capacidade de descansar sem culpa, porque quando a identidade depende de performance, a pessoa nunca sente que fez o suficiente, nunca sente paz de verdade. Outro ponto importante que ninguém percebe é entender que só você entender isso racionalmente não significa conseguir mudar isso emocionalmente. Muita gente pode até já ter percebido isso que eu estou falando, que vive assim, mas continua presa no mesmo padrão. Porque consciência não desmonta automaticamente um padrão, não quebra um padrão emocional construído há anos. Entender isso racionalmente não significa conseguir mudar isso emocionalmente. Entende isso? Por exemplo, na última turma do Método MD, um empresário veio falar comigo e ele me disse assim, falou, eu percebi que eu fazia anos que eu não conseguia descansar sem culpa. E depois do curso, depois do Método MD, eu fui a primeira vez, depois de muito tempo, que eu consegui parar sem precisar me provar alguma coisa para alguém ou sem precisar me sentir culpado. Entendem o que eu estou falando? As pessoas estão consumindo muito conteúdo, entendendo muita coisa, mas vivendo pouca transformação real. Porque existem padrões que a pessoa já entendeu racionalmente, há anos até, mas sem experiência ou sem condução emocional profunda, ela continua repetindo os mesmos padrões, exatamente as mesmas coisas. E talvez é por isso que tanta gente continua cansada mesmo depois de conquistar coisas que um dia pareciam que seriam suficientes. Porque no fundo, nunca foi só sobre sucesso, era sobre tentar finalmente sentir agora eu tenho valor.